Oi, eu sou o professor José Carlos. Para escrever uma monografia é necessário citar vários autores, pelo menos uns 5 autores, e ainda é pouco. Outra situação em que é importante citarmos autores é quando criamos conteúdo informativo para postarmos em redes sociais, tais como em canais do YouTube, Facebook, sites, blogs, podcasts, etc. Nesses casos, citar um único autor é pouco, mas é melhor do que nada. Mas para que o seu conteúdo passe mais credibilidade, seja melhor fundamentado, é necessário citar vários autores, pelo menos 5 ou mais. Agora eu vou mostrar 3 pesquisas que eu já fiz e 3 pesquisas que eu estou fazendo ainda. Perceba que eu utilizo vários autores acadêmicos. Na minha graduação em letras, a minha monografia foi sobre o tempo verbal em inglês chamado Present Perfect e a sua tradução para o português. Para essa pesquisa, eu utilizei esses livros. Esta gramática, Michaelis, a aprendizagem significativa, de Moreira, teorias de aprendizagem, também de Moreira, teorias da aprendizagem, de Lefrançois, inglês que não falha, de Ben Perry Davis, English Grammar in Use, de Murphy, Practical English Usage, de Swan, e Gramática Prática da Língua Inglesa, de Nelson Torres. Na minha pós-graduação, Lato Sensu, em tradução, a minha monografia também foi sobre a parte gramatical do inglês. Foi sobre o modo verbal subjuntivo e como se traduz para o português. Os livros que eu utilizei para esta pesquisa foram estes. Esse livro Conditionals, da SBB, Inculta e Bela, do professor Pasquale. Eu também utilizei esse livro, Gramática Prática da Língua Inglesa, de Nelson Torres. E também eu utilizei esse livro, Practical English Usage, de Swan, Gramática Essencial Ilustrada, de Sacconi, o Dicionário Roais de Verbos, a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita, a Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha e Sintra, a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida, e a Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho. Na minha pós-graduação Lato Sensu em Docência para o Ensino Superior, a minha monografia foi sobre Indisciplina em Sala de Aula. Os livros que eu utilizei foram estes. Educação e Sociologia, de Durkheim. A Educação Moral, de Durkheim. Professora Sim, Tia Não, de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Pensar bem nos faz bem, de Cortella. Educação, Escola e Docência, de Cortella. Disciplina, Limite na Medida Certa, de Isamitiba, que é um psiquiatra. Pais e Educadores de Alta Performance, também de Isamitiba. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do psiquiatra Augusto Cury. O Funcionamento da Mente, também de Augusto Cury. Para onde vai a educação, de Jean Piaget. Psicologia e Pedagogia, de Jean Piaget. O Juízo Moral na Criança, também de Jean Piaget. Como enfrentar a indisciplina na escola, de Silvia Parrat Dayan. Didática, de José Carlos Libânio. Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner. E História da Pedagogia, de Franco Cambi. Uma pesquisa que eu estou fazendo não é para a faculdade, nem para o trabalho. É para o meu canal do YouTube e para o meu site, que é sobre a sexualidade com ênfase na homossexualidade. E para que essa minha pesquisa tenha um peso acadêmico, eu tive que comprar vários livros de acadêmicos da área. A maioria dos livros eu já li, alguns não li ainda e outros eu li um pouco. Estou no processo. Sexo e Companhia, do psiquiatra Jairo Bauer, que fala sobre a sexualidade de forma geral.
Transsexualidade, do psiquiatra Marco Antônio e da psicanalista Natália Pereira. Adolescência, o despertar do sexo, do psiquiatra Isami Tiba, que é um livro que fala sobre sexualidade de forma geral. Amor, Sexualidade e Feminilidade, do psicanalista Freud. Neurose, Psicose e Perversão, também do psicanalista Freud. Borboletas da Alma, do médico Drauzio Varela. Borboletas da alma são as células do cérebro, né, os neurônios. Nesse livro, o médico Drauzio Varela fala sobre diversos assuntos da medicina e também fala sobre a sexualidade humana. Darwin, Sem Frescura, do biólogo Paulo Pedrosa. Esse livro ele fala sobre vários temas da biologia e também da sexualidade. Assexualidades em Trânsito, do psicólogo Luigi D'Andrea. Ele fala sobre os assexuados, que são aquelas pessoas que não sentem vontade de fazer sexo. Adolescentes, Quem Ama, Educa, do psiquiatra Isami Tiba, que ele fala sobre os assuntos da adolescência e também da sexualidade. Diversidades. Esse livro possui vários assuntos e vários autores. A minha ênfase será no que o doutor em psicologia, Paulo Roberto Ceccarelli, escreveu. Grécia e Roma, do doutor em História, Pedro Paulo Funari. Esse livro fala sobre vários aspectos da Grécia e da Roma antigas, e também sobre a sexualidade deles, num aspecto histórico. Esse livro do neurocientista Simon Levey, que tem doutorado em neurociência, o nome é Gay, Straight and the Reason Why, The Science of Sexual Orientation, que é um livro em inglês. Alguns livros nós não encontramos em português, então daí vem a importância de saber ler em inglês ou em espanhol, é importante. Esse livro do biólogo Bill Sullivan, que tem doutorado em biologia molecular, também está em inglês. O nome do livro é Pleased to Meet Me. Também a importância de saber ler em inglês ou em espanhol, porque alguns livros nós não encontramos em português. Intersexo, que significa hermafrodita, que é aquela pessoa que nasce com pênis e vagina. Basicamente, né? Então, este livro possui vários autores. Por exemplo, tem a participação do Drauzio Varela, que é um médico. Também a participação do médico Magnus Regius Dias da Silva. E outras participações também, porque ele fala de vários aspectos legais da legislação. Por isso que tem várias participações de advogados também. Por que Gênero Importa, do biólogo Leonard Sachs, que também tem doutorado em psicologia, e Genética para Leigos, da bióloga geneticista Tara Roden Robinson, que tem doutorado em genética. Então esse livro fala sobre a genética, o que é DNA, o que é gene, cromossomo, fala sobre vários aspectos da genética, com uma linguagem simples para pessoas leigas. E também isso faz parte do estudo. E para uma abordagem religiosa não tradicional, podemos utilizar esse livro. O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, do Dr. Daniel Helminiak. Também esse livro, Wrestling with God and Man, é um livro em inglês. Ele se reconhece como rabino Steven Greenberg, numa nova abordagem, uma outra abordagem.
e esse livro, que também está em inglês, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, de John Boswell. Então, é importante ler outras abordagens, porque não existe apenas uma única abordagem, existem várias abordagens. Outra pesquisa que eu estou fazendo, não para a faculdade, não para o trabalho, mas para o meu canal no YouTube e para o meu site, é sobre manuscritos da Bíblia, canonização e outros assuntos, numa abordagem acadêmica. O texto do Novo Testamento, origem e transmissão do texto do Novo Testamento, variantes textuais do Novo Testamento. A Bíblia grega dos 70. Introdução à Septuaginta. Septuaginta, guia histórico e literário. O texto do Antigo Testamento. Crítica textual da Bíblia hebraica, do Dr. Emanuel Tov. Manual da Bíblia hebraica, do Dr. Edson de Faria Francisco. A Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Este livro está em espanhol, do autor, do Dr. Júlio Treboli Barreira. Então, esse livro fala dos manuscritos do Antigo Testamento, das variantes textuais, muito interessante. E eu tenho este mesmo livro em português, aqui, a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, com as variantes textuais. Aqui nós temos a Bíblia hebraica Stuttgartensia, que traz o texto em hebraico, e embaixo nós temos a anotação das variantes textuais dos manuscritos. Aqui nós temos a Vulgata Latina, que é uma Bíblia antiga, que foi traduzida para o latim. Então essa Bíblia está totalmente em latim. E embaixo nós temos as variantes textuais, os comentários, comparando os manuscritos. Aqui nós temos a Septuaginta. Nesta Bíblia nós temos o texto em grego, e embaixo nós temos os comentários sobre as variantes textuais e os manuscritos. Aqui nós temos também outra Bíblia acadêmica, o Novo Testamento grego, que possui também o texto apenas em grego, e embaixo nós temos as variantes textuais, os manuscritos. Aqui também outra Bíblia acadêmica do Novo Testamento grego, de Nestlé Aland, é como aquele outro, que também possui o texto grego, e embaixo as variantes textuais, os manuscritos. A Origem da Bíblia, de Lee Martin MacDonald, que fala sobre a canonização e reflexões sobre isso. É um livro crítico, muito interessante. Esse livro aqui está em inglês. Então, nesse livro, nós temos vários acadêmicos com entendimentos diferentes, linhas acadêmicas diferentes. Manual da Peshitta. A Peshitta é uma Bíblia traduzida para o siríaco. É uma língua parecida com o hebraico e aramaico. A Bíblia Desenterrada é bastante crítica, é acadêmica. É um livro de arqueologia sobre o Antigo Testamento, principalmente, dos autores Finkelstein e Silbermann. Evangelhos Perdidos, do Dr. Bart Ehrman. Quem escreveu a Bíblia, também de Bart Ehrman. Jesus existiu ou não, também do mesmo autor, Bart Ehrman, que é uma pesquisa acadêmica, histórica, sobre o assunto. Aqui nós temos um livro em inglês, do Dr. Maurice Casey, que é um doutor que fala também sobre o Jesus histórico. Jesus, a biografia, do Dr. Jean Christian Petit-Fils. A Epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia é muito antiga, então para quem vai estudar o Antigo Testamento, é necessário também estudar essas epopeias, que são bem antigas, para fazer comparação. O Livro dos Mortos do Antigo Egito. É o mesmo caso. Enuma Elish. Esse livro está em inglês. Esse livro é um escrito antigo, então para quem vai estudar o Antigo Testamento, é necessário estudar outros escritos da mesma época ou mais antigos. Outra pesquisa que eu estou fazendo, não para a faculdade, nem para o trabalho, mas para o meu canal do YouTube e para o meu site, é sobre o avanço da ciência, física quântica e astrofísica para leigos. Eu vou utilizar estes livros. A maioria eu já li tudo. Alguns eu não li e outros eu estou no processo de leitura. Esse livro do doutor em física Stephen Hawking,
breves respostas para grandes questões, Uma Nova História do Tempo, do mesmo autor Stephen Hawking, que é doutor em física, O Universo numa Casca de Nós, do mesmo autor Stephen Hawking, Poeira das Estrelas, do doutor em física Marcelo Gleiser, A Dança do Universo, também de Marcelo Gleiser, Astrofísica para Apressados, do doutor em física Neil deGrasse Tyson, Origens, do mesmo autor, doutor em física Neil deGrasse Tyson, Mundos Paralelos, do doutor em física Michio Kaku, O Futuro da Mente, também do mesmo autor, Michio Kaku, Física do Impossível, também do doutor em física Michio Kaku, Hiperespaço, também de Michio Kaku, O Futuro da Humanidade, de Michio Kaku, A Física do Futuro, também do doutor em física Michio Kaku, A Realidade Oculta, do doutor em física Brian Greene, O Tecido do Cosmo, também do doutor em física Brian Greene. Também existem outros livros relacionados ao assunto. Introdução à Programação Neurolinguística. 21 lições para o século XXI, do doutor em História Yuval Noah Harari. Homo Deus, também do doutor Yuval Noah Harari. E o livro Sapiens, também do doutor em História Yuval Noah Harari. E nesses 3 livros que eu apresentei, ele também comenta sobre a tecnologia, o avanço da ciência. Muito interessante. A nossa pesquisa pode ser feita por meio de livros físicos, ou seja, o livro de papel, ou também por livros eletrônicos, que são o PDF e o e-book. Os livros eletrônicos são mais baratos. Também podemos fazer a nossa pesquisa por meio da internet, por exemplo, pelo Google Acadêmico, em que você digita o seu tema, por exemplo, feminicídio, e aparecerão vários trabalhos acadêmicos. Também temos o site da Cielo e o site do Domínio Público, que disponibiliza vários livros gratuitamente. Também podemos pesquisar pelo Google normal, porém temos que ter o cuidado em verificar quem escreveu esse conteúdo. Temos que ter o nome da pessoa, não o apelido. E também temos que verificar qual é a graduação dessa pessoa. Por exemplo, se o texto é sobre algo da história, é necessário verificar se essa pessoa é graduada em História ou algo parecido. Por exemplo, se o conteúdo é sobre algo da história, mas quem escreveu é graduado em Biologia, então não passa credibilidade, mesmo que esta pessoa esteja certa. Depois é necessário copiar o link desse site e colocar a data em que você visitou esse site. Existem livros que são fáceis de ler, de entender o que está escrito, mas existem livros que são muito difíceis de entender, mas pela necessidade nós temos que ler mesmo assim. Este livro tem mais de 400 páginas. Para mim, ele tem uma leitura fácil e interessante, e por isso eu consegui ler em 3 dias. Porém, se ele tivesse uma leitura que para mim fosse difícil e não interessante, porém tendo que ler pela necessidade, eu poderia ler em 1 mês, umas 15 páginas por dia. Se para você o livro possui uma linguagem difícil ou não interessante, mesmo assim é necessário marcar as partes que, de certa forma, você acredita que vai ajudar a entender. Porém, se o livro é interessante, se para você é interessante e fácil de entender, mesmo assim é necessário marcar as partes que chamam a atenção. Porque fazendo marcação no livro, fica mais fácil de fazermos uma monografia ou de fazermos algum conteúdo para o nosso site, etc. Para quem não gosta de marcar livro, é necessário marcar em outro lugar, escrever no Word ou no caderno, e também é necessário marcar o nome do livro que você pesquisou, o nome do autor e o número da página.
Outra coisa interessante e importante são as fontes primárias e secundárias. Por exemplo, esse livro fala sobre os trabalhos, a pesquisa do psicanalista Freud. Então, é uma fonte secundária, que é importante. Mas também é possível nós lermos a fonte primária, ou seja, aquilo que o próprio Freud, o psicanalista Freud, escreveu. Então, nós temos a fonte primária, que é importante também. Por hoje é isso. Muito obrigado.